das Escrituras Sagradas, nós estamos fazendo uma exposição do Evangelho segundo escreveu Mateus. E desta feita nós estamos fazendo a exposição do capítulo 4, o versículo 18 até o versículo de número 25. Eu quero ler mais uma vez. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco com seu pai, seguiram-no, e percorreram Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama percorreu por toda a Síria e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Quem pode dizer amém? Muito bem, nós vamos tratar hoje da chamada dos primeiros discípulos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus começou a andar pela beira-mar do mar da Galiléia e ele encontrou, na verdade, os primeiros discípulos não foram esses, mas assim, a narrativa de Mateus diz que ele, andando na beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Pedro e André, que eram pescadores. E Jesus, ele disse a eles: Vinde após mim. Esse chamado é muito importante. Essa palavra que Jesus dirigiu a Pedro e a seu irmão André, porque isso significa dizer: venham e sejam meus discípulos. Não era só dizer assim, como você vai passar num lugar, você não vai comigo, é um propósito. Mas não, vai para tal lugar, não era assim. Esse chamado vinde a mim, ele exatamente correspondia a dizer assim: venham me seguir como meus discípulos. E Pedro e André compreenderam perfeitamente as palavras de Jesus. E diz o texto que deixaram a sua rede, deixaram a pescaria e seguiram a Jesus, entendendo o chamado do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Os mestres, ou seja, os rabinos da época de Jesus, eles exigiam que os seus discípulos andassem com ele diariamente e que tivessem intimidade com ele. Então era um chamado para acompanhar Jesus diariamente, era um chamado para participar da vida daquele mestre, para aprender com ele. Como é que ele aprenderia se não tivesse ali
ouve isso. Agora eu não tenho nada para oferecer a você. Eu não tenho nenhum teto. Se der para você. Outras eu quero seguir a um fogo, eu irei também. Mas primeiro eu quero sepultar o meu pai. Mas só é o seguinte: você vai ter que fazer uma escolha. Não é que o pai daquele homem estava morto e ia para outro lado, não era isso que ele estava dizendo. Porque às vezes seria tão duro a ponto de dizer: não, você vai sair da terra, você vai me seguir. Embora, com Deus ele podia fazer muito bem isso, mas ele queria ver. Quer significar aquela expressão: deixa primeiro sepultar o meu pai. Ele certamente era uma rima de família, ou seja, um filho cuidado dos pais, e queria cuidar primeiro o pai dele. Depois que o pai dele morresse, ele ia ser de Jesus. Então Jesus disse: olha, deixa os mortos enterrar os mortos. Porém, bem sério. São as condições que nenhum obedece faria. Mas Jesus, ele escolheu os discípulos dele, o corpo, aquele colega apostólico, os teólogos apóstolos chamaram, ele não escolheu Jesus que escolheu um por um. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O texto de Mateus, de Lucas, diz que ele escolheu, chamando para si aqueles que ele quis. Ali foi o chamado ministerial dele. Esse chamado aqui foi para aprender, não foi para exercer o ministério. Agora, se no momento que ele chama o idoso, aí envia eles. Mas antes, ele chamou somente para seguir, para aprender, para estar com ele, para conhecer ele, para ver o que ele fazia, para ver como ele fazia, como é que ele agia. E depois é que ele chamou os 12 para o ministério, para exercer o ministério. Aleluia, a missão do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Glória seja dada no nome de Jesus. Então vamos ler aí e vamos acompanhando devagarzinho. Versículo 18. Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. É interessante como Deus, ele tem aquela visão de chamar homens. Não eram todos que eram pescadores, na verdade não era. Mas ele faz uma ligação com aquela profissão que ele tem.
condições. Hoje tem uma coisa essa de chamada que a gente entende. Tem umas condições colocadas para o chamado. Tem condições. Né? Tem critérios. Os critérios de Deus agora está invertendo. O chamado é que põe os bichos nos critérios. Eu só vou se for assim, for assado. Eu só vou, Deus só fizer isso e isso. Ele não está aqui, Deus está no comando, ele não está aqui para ser comandado. Ele dá ordem, se ele entende que é o chamado, atende imediatamente, e Deus vai cuidar dele, vai cuidar da família dele, vai cuidar, aleluia, da vida dele, louvado seja o nome do Senhor. Até porque hoje, o que é o chamado, a igreja, a igreja Assembleia de Deus, está sendo criteriosa. Um missionário hoje não vai mais como antigamente, com a cara e a coragem. Eu vou pela fé, mas hoje não tem precisa de ir pela fé. Ele já vai em termos naturais, já vai com tudo já organizado. Dinheiro para uma família, para cuidar de pessoas que têm aquele missionário, de acordo com o valor monetário do câmbio, o real lá naquele país, tudo organizadozinho, tem que aprender uma língua. Não foi como um missionário na Bíblia, e Daniel Beck chegaram aqui, não sabia nem falar português, enfrentando problemas, não tinha salário, comeram manga. A primeira refeição dele foi lá na praça, lá no Pará, em Belém. O alimento dele foi manga. Entendeu? O alimento dele foi manga. E às vezes aqui e acolá, nós não temos mais aqueles problemas da época dele. Mas eu me lembro muito bem, quando eu fui transferido para uma cidade, para uma outra cidade, não quero dizer o nome. E eu fui tomei posse no sábado à noite. Escutem vocês aí, isso aí. É uma coisa bem simples. Mas eu tinha pago o dinheiro que eu tinha recebido da outra igreja lá. Eu paguei o frete da mudança. E literalmente, hoje não, todo pode ter um cartão de crédito, quem vai ter comigo. Naquela época não tinha isso não, maneira. Hoje eu já tenho um cartão de débito, irmão Zé Pedro, deve ser uns 50 para lá. Então o que acontece? Cheguei na cidade, tomei posse, outro dia, à noite, sábado, outro dia, escola dominical. E a gente se arrumou um bonitinho para se alimentar. E quando foi no domingo, Sandra preocupada, eu também preocupado, lógico, os meus meninos estavam com a gente. Felipe está tirando. E a gente preocupado, como é que a gente vai almoçar amanhã? Eu estou falando isso sério, eu não tenho almoço mesmo. Mas quando foi no domingo, aliás, na escola dominical, a irmã disse: pastor, eu quero ter o prazer do senhor almoçar conosco hoje. Leve sua família, vai terminar a escola, você vai ir para casa. Daqui a uma meia hora vai todo mundo vai para lá almoçar. Aí eu fui. Eu digo para resolver a questão do almoço na também. E quando for de noite, quando tiver as ofertas, aí a gente, na segunda-feira, a gente já está mais tranquilo. E aí vamos almoçar. Almoçamos, para começar, na hora que serve lá o almoço, muita coisa, entra no banquete, um prato estourou. Esses pratos que é temperado, estourou e caiu na família, mas foi sanado o problema. Almoçamos, voltamos para casa, quando às 3 horas da tarde, escute bem, coisa simples como Deus trabalha. Aí a irmã liga para mim: pastor, como é que o senhor está? Tudo bem, irmão? Está bem mesmo, estou. Sua esposa está bem. Seu filho está todo mundo bem. O que está acontecendo? Não, porque, olha, o almoço hoje, todo mundo que almoçou lá, todo mundo adoeceu.
ensaboado. Mas aí Deus começou a cuidar da gente. Então eu fui cuidando, louvado seja o nome do Senhor. Então, às vezes se coloca condições. Às vezes a pessoa não quer passar a prova, não quer estabelecer condições para Deus, para poder fazer a obra, sabe? E Deus não se agrada nisso. Deus se agrada quando a gente se dispõe, quando a gente se coloca, faz como fez Isaías. Quem há de ir por nós? A quem nós enviaremos? Quem irá por nós? Aí Isaías passou pelo processo de ele aqui, Senhor. Envia-me, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus preparou aqueles homens pescadores, como preparou Davi para reinar. Davi, ele jamais imaginaria que o tempo dele lá no campo, junto com as ovelhas, era o processo para ele chegar a reinar. Mas, pastor, eu até admiro que Moisés foi preparado para ser o legislador de Israel, porque ele foi para as melhores escolas lá no Egito. Foi instruído em toda a ciência do Egito, foi preparado para ser um líder político. Mas Davi, qual foi a preparação que ele teve? Saber alimentar o reino, cuidar do reino, proteger o reino, conhecer o reino, porque Deus tem um propósito. E é interessante que o Salmo 70, se vocês encontrarem primeiro, vocês podem até, glória seja dado o nome, deixa 78, versículos 70 e 71, Salmo 78, versículos 70 e 71. É bem, esse versículo tão assim alto, Salmo, se encontrar primeiro dele. Ele tirou de lá, mas primeiro ele preparou. Ele aprendeu a apacentar ovelhas para poder aprender também a cuidar do povo de Israel. Foi um homem que cuidou do seu povo. Foi um homem que ele tinha sensibilidade para poder reinar, louvado seja o nome de Jesus. Ele não tinha aquela soberba. Nós encontramos hoje, a gente analisando a vida de Davi, ele teve erro dele, mas era um homem que quando errava se humilhava, entendia a importância da presença de Deus, entendia a necessidade de depender unicamente de Deus, e Deus olhou isso no coração de Davi e abençoou, e tornou ele um rei querido por todo o povo, que ninguém tinha. Quando ele por todo o povo, quer dizer que ele não tinha nenhum inimigo, mas a grande maioria do povo gostava de Davi. Por quê? Porque ele já tinha aprendido a lidar com as ovelhas, e agora estava lidando com as ovelhas suas. Assim também foi nos discípulos. Já lidava com a pesca, agora foi lidar com a pesca espiritual das águas dos sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo número 21. Versículo 21. E adiantando-se daí, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco a seu pai, seguiram-no. Mais dois discípulos à beira do mar da Galileia. Desta feita, Tiago e João, que eram irmãos também. Hoje, por causa dessa cultura
vezes se critica muito a chamada de amigos, mas observe bem, Moisés foi chamado. Quem foi mais chamado? A família de Moisés, Arão, seu irmão. Ou não foi? Ou não foi? Foi. E a descendência dele se tornou sacerdote até hoje. Jesus não chamou estranho. Quando ele chamou os 12 para o ministério, a chamada para ser discípulo é uma coisa, e a chamada para desenvolver o ministério, ele chamou amigos, pessoas que já conheciam ele, que conhecia, passou tempo com ele andando, era familiarizado, chamou amigos. Ele não disse: seu chamado, está faltando um aqui, eu estou aqui, pronto. Vá, você vai, prega o evangelho, cura os enfermos, ensine, faça nada. Ele tornou-se amigo deles. Eles se tornaram amigos de Jesus. E havia muitas pessoas que seguiam Jesus como discípulos. Só que os 12 foram separados no meio desses que também eram discípulos, eram alunos de Jesus. Então é bom entender isso. Outros dois, Tiago e João. Esse Tiago aqui é aquele que Herodes mandou matar. Lá, nas histórias de Atos, capítulo, se não me engano, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2 de Atos. Esse Tiago se tornou um discípulo tão fiel que não negou Jesus de maneira nenhuma. Preferiu morrer, mas não negou a sua fé e completou o seu ministério até o momento da sua execução. É interessante também notar que a sua mãe provavelmente era Salomé. E o pai de Zebedeu era uma família bastarda, ou abastada, melhor dizendo, o termo é esse, bastarda é outra coisa. Era uma família rica. E nós encontramos lá em Mateus, Lucas, capítulo 8, versículo 3, que ela era uma das mulheres que ajudava financeiramente o ministério de Jesus. Só que era assim. A empresa de João e de André, melhor dizendo, de Pedro e de André, parece ser uma empresa mais fraca, uma empresa de pesca. Já de Zebedeu parece ser mais forte, porque não tem, pelo menos se havia uma ajuda financeira para o ministério de Jesus. A empresa de Pedro, juntamente com o seu irmão André, não tem uma situação. Agora, Salomé, segundo Simeus, que era a esposa de Zebedeu, ela tinha posses e por isso ajudava Jesus no seu ministério. E alguém às vezes acha: não, mas não há necessidade, não. Mas não precisava de dinheiro. Jesus precisou de dinheiro, você precisou. Ou não precisou? Alguém disse: Deus não precisa de dinheiro. Jesus precisou. Precisou sim. Uma hora faltavam as coisas, ele tinha que fazer milagre. Quando veio cobrar imposto, Jesus não tinha dinheiro. Foi preciso fazer um milagre, porque imposto se paga com dinheiro. Tem gente que faz umas coisas, faz umas interpretações aqui. Mas Jesus precisou sim. Havia mulheres que ajudavam, né? Lembra? Quando Maria chegou lá, que quebrou aquele vaso de alabastro, derramou os pés de Jesus, e criticaram logo. Tem um texto que diz que ajuda, mas outro texto diz que os discípulos, foi só ajudando, acharam desperdício, era para ter investido no ministério de Jesus, mas ele não sabia que Jesus estava já prestes a morrer, ou matar ele. Louvado seja o nome de Jesus, mas ele precisou de ajuda financeira para o seu ministério. Esses outros dois ali, juntamente com Pedro, eram
do círculo de amizade íntima de Jesus: Pedro, Tiago e João. Em ocasiões especiais, Jesus chamava esses três. Lá no Monte da Transfiguração, certo? Na ressurreição da filha de Jairo, só foi permitido eles para os três. Lá no Getsemane, na hora da aflição de Jesus. Então nós chegamos, e eu quero aqui fazer uma observação. A não ser que quando esses grupos ou aqueles irmãos fazem um grupo para assim, serem separados, não se misturar com os outros, eu não sei por isso, mas não sendo por isso, é natural que na igreja as pessoas tenham os seus irmãos e amigos, discípulos e amizade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Até o próprio pastor. É natural. Senão nós vamos ter que criticar Jesus. Por que não chamou os 12? Só 3. E vocês ficam aí, eu, Tiago, mais na frente, não sai daí não. Se fosse hoje, o pastor fizesse isso, como é que se via essa questão? Então Jesus quer que eles tenham amizade mais íntima. E não vimos em nenhum lugar das Escrituras eles criticando Jesus, achando ruim. Não, achavam natural. Então é normal que os irmãos tenham seu ciclo de amizade, aqueles que acham sempre, hoje eu vou fazer um churrasco para fulano, e pode até me chamar o pastor, não tem problema não. E eu não vou achar ruim não. Eu não posso interferir no ciclo de amizade das pessoas mais íntimas daquela pessoa. Como também você deve achar ruim. É muito natural, hoje principalmente, com o pensamento da cultura atual, vai fazer aniversário, vai casar-se. Então, às vezes a pessoa tem amizade com aquela pessoa e se sente ofendido ou ofendida porque não foi convidado para o casamento. Casamento é uma coisa que convida quem quer. Se você não foi convidado, não tem problema. Não force a barra. Mas eu não fui, falta de. Não. A pessoa chama, tem que botar isso na cabeça aí. Irmão, não foi convidado, não tem problema. Só vai quem é amigo e chamado. Isso é. Os outros não foram chamados, não é obrigado a pessoa chamar. É sempre assim, é difícil compreender isso. Eu quero aproveitar isso aqui, que está dentro desse ensinamento. Então eu não posso ficar bem ofendido, porque não me convidou, fizeram uma festa lá, eu sou o pastor. Não, a pessoa convida quem quer. Convida quem quer. Casamento é a mesma coisa, aniversário do mesmo jeito. Certo? E é bom você também não cobrar o seu convite. Não, é a falta de ética. Pode ser a pessoa mais íntima sua. Se a pessoa te convidou, ou porque esqueceu, ou porque achou que você não poderia, mas você não era digno de estar lá, ou digno. É um direito da pessoa, né? Assim como também as amizades entre irmãos e outras coisas mais. Vamos aprender aqui com esse texto. Jesus tinha 3 discípulos e tinha hora que ele chamava só um. Está entendendo? E os discípulos demais, o 9, não. Se cobraram assim de Jesus, não tem nenhum texto cobrando isso. Nós precisamos aprender também dessa questão. Você lê Mateus capítulo 9, versículo 23 a 25, vai notar isso. Também Marcos 9, 2 e Marcos 14, 33. Fala dessa questão da intimidade, de Jesus chamar esses 3 mais para perto de si, enquanto os outros ficavam, não eram citados, né, desse momento de intimidade maior com esses 3 discípulos. Mas o texto também diz que eles estavam consertando as redes. Pedro e André estavam pescando. Já
Tiago e João estavam consertando a ele, que era exatamente, indicava que ele tinha terminado de pescar. Todo pescador organizado, todo pescador profissional mesmo, quando ele termina a pesca, ele pega a rede, lava ela, vê se tem alguma coisa furada, tira os galhos que tiver, planta, tira tudo que tiver de sujeira na rede, limpa, já deixa ela preparada para o próximo pescaria, para o outro dele. Ele não faz isso quando vai pescar, não. Ele faz isso quando termina a pesca. E aqui tem um ensinamento muito interessante. Tem vários ensinamentos, mas vamos entrar aqui dentro da questão do discipulado. Muitas vezes nós ganhamos algo, mas não consertamos mais ele. Aí o peixe vai embora. Pega o peixe vai embora. Porque não tem. A rede está furada. A rede não foi consertada. Certo? E tem lugar que nem discipulado tem. É bom ter discipulado. Porque o discipulado é o conserto da rede. Para o peixe pegar, ficar realmente preso, não tem buraco para escapar de maneira nenhuma. O discipulado é uma segurança que se coloca com relação ao peixe, à colheita de água, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos no ano da colheita e vai ser 3 coisas, 4 reais, e vai durante todo esse tempo, até o final do ano. Oração, jejum, evangelização e discipulado. Oração, jejum, evangelização e discipulado. É o conceito da rede. O peixe pode até ir embora, mas não porque a rede estava suja ou estava rasgada, tá certo? Glória seja dada no nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. É de verdade que a chamada de Tiago e João foi com a permissão do seu pai. Eram trabalhadores, fazendo parte de uma indústria de pesca. Não era chegar assim, papai, vou embora. Não. Papai recebeu um chamado do mestre chamado Jesus, e ele, lógico, já tendo liberado eles imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo número 23. Glória a Deus. E percorreu Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O primeiro lugar, ou o lugar onde Jesus gostava de estar ensinando, era na sinagoga. Havia no tempo de Jesus, tinha um templo, mas também tinha as sinagogas. Essa estrutura, comparando, era como se tivesse assim: o templo sério, templo só tinha um. Eu estou comparando a estrutura. Templo só tinha um. Não tinha 2 templos em Jerusalém, só era um. Mas se fosse comparar hoje,
cultura religiosa nós herdamos dos judeus. Nosso culto é exatamente assim: com oração, louvor, ensinamento ou pregação da palavra, louvado seja o nome do Senhor. Agora, tem um problema sério. O administrador da sinagoga, ele necessariamente não era um pregador, mas ele tinha que, vamos dizer assim, fazer esse cara, procurar um rabino, uma pessoa que fosse bem influente no judaísmo, para trazer a palavra. Se tivesse presente, ele chamava lá. Foi o caso de Jesus quando estava na sinagoga de Cafarnaum. Ele foi chamado, ele tomou o livro da lei, e aí leu o rolo de Isaías, e quando ele leu que terminou, e que disse: hoje se cumpriu essa profecia aos nossos olhos, aí o povo se irritou, porque a gente estava dizendo que era o Messias. Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele começou a falar a respeito da obra do Messias, e o povo se irritou. O chefe da sinagoga, os religiosos ali, e queriam realmente tomar providência com Jesus. Jesus foi expulso da sinagoga. Então, como instituição, a sinagoga é um lugar em que perseguia Jesus. Era um lugar que Jesus não era bem recebido. Por isso ele começou a fazer missões na rua, nas praças, no lugar que ele pudesse fazer, ele fazia. Porque ele não encontrou, assim, recepcionado, não foi recepcionado como ele esperava que ia ser. O povo comum achava, entendia que ele era você, mas os chefes religiosos fizeram uma dura perseguição. Aliás, foram eles que entregaram Jesus para ser povo. Com inveja dele, porque as palavras deles, quando a gente começar aqui no capítulo 5 de Mateus, que, se Deus quiser, aproximar, se o Senhor não voltar, e se eu estiver vivo, e se eu estiver também com saúde, a gente vai estar aqui, vai ter casa com saúde. Tudo isso é tudo pensando. Os ensinamentos de Jesus não era somente difícil para aquele povo que conhecia os mestres, doutores da lei. Até hoje nós temos dificuldade como cristãos, mesmo aceitando Jesus como Salvador, temos dificuldade de se encaixar nos requisitos exigidos por Jesus para você ser um súdito do reino. Porque o que está aqui está além do que qualquer mestre pedir. Ficar alegre porque você está sendo perseguido, eu não sei. Eu falo por mim. Não sei vocês, se o pulo de alegria está perseguindo. Bem-aventurado, felicíssimo. Era ensinamento que realmente entrava em choque com o pensamento religioso daquela época. Porque se você fosse perseguir um líder religioso do Sinédrio, você está meio doido. Você teria que ter juízo, muito juízo mesmo, para não fazer uma coisa dessa. E isso é um nome, assim, só de cara. Só será que é isso no capítulo 5. Mas vamos aqui avançando para encerrar em nome de Jesus Cristo. Então, a sinagoga como instituição fez com que Jesus não frequentasse muito as sinagogas. João Wesley, ele quando ainda era um pastor, mas estava assim, muito dentro do sistema religioso, ele era aceito por tudo que era canto. Mas quando ele teve um encontro com os moravianos, e os moravianos começaram a falar da salvação dele, se ele sentia, ele foi numa viagem, essa viagem tinha os moravianos são os crentes lá da moral. Foi um povo pequeno, a igreja pequena, mas foi na época que ele viu mais missionário do mundo. E eles tinham uma convicção
Quando ele começou a pregar, voltou para o evangelho de arrependimento, o evangelho de Cristo da salvação mesmo, na vida eterna, começaram a expulsar eles. Mas expulsaram ele. Quando ele chegava no canto, quem sabia que era João Velho, não deixava nem ele entrar. Aqui você não prega. Eu estou falando de igreja já, mas chamou evangelho. É da igreja católica. E hoje não está diferente, não. Os crentes hoje querem ouvir, sabe o quê? Deus vai te abençoar. Olha aquela causa, ele vai fazer isso. Deus vai fazer isso, vai sim. Mas é o evangelho. Eu falo de evangelho. Evangelho, isso não é evangelho. Não é evangelho. Evangelho é pregação de salvação. É boas novas. E é muito interessante isso. Porque Jesus era tipo um revolucionário da religião. Porque ele não se adaptou àquele sistema. Ele combateu o sistema. E por isso ele foi rejeitado. Se ele tivesse se adaptado ao sistema, com a inteligência, com a graça que Deus tinha dado a ele tinha virado, vamos dizer assim, um personagem muito mais importante que Moisés para o sistema religioso judaico. Mas é bom a gente ficar atento, que às vezes ele está nesse caminho também. Eu digo a vocês, sem medo de errar, se os nossos cultos começar somente explicando a palavra de Deus, eu não preciso nem ser profeta, eles vão se esvaziar. Vão se esvaziar assim. Porque o povo está vivendo um emocionalismo tão grande que não pode mais viver sem isso. Tem crente que se ele vir para o culto, ele não pular, não rodar, não dar carreira, daqui, para lá, para aquela porta, vem para cá, e ficar rodopiando. O culto não prestou, Deus não estava no culto, nem teve poder. É para isso que ele está caminhando. É para isso que ele está caminhando. Nós estamos caminhando nesse sentido. O povo quer uma emoção. Nós precisamos ter cuidado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pregar. E percorrer Jesus na galera, ensinando a sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Pregar. Evangelho é boas novas. Pregar é muito mais que isso. É só pregar. Não é só falar o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. É cumprir como um dever. Vou repetir mais uma vez. Pregar é cumprir como um dever. Essa palavra aqui é cumprir como um dever. Agora a pergunta é: vocês raciocinam e respondam como você achar melhor. Se eu chegar e fizer um movimento, ficar preocupado que o povo aqui tem que dar glória, que tem que pular, que tem que rodopiar, tem que fazer acontecer, eu estarei cumprindo como pastor. E se caso
Jesus, o seu ministério era formado por três coisas assim. Ele ensinava. Por que primeiro ensinar? Por que ensinava? Porque ele quer que você tenha entendimento, conhecimento. Eu estou cheio do poder de Deus, não posso me controlar. Então você não tem entendimento. Você não tem entendimento. Pregar, responsabilidade com a missa. Ele tem interesse que você cumpra o seu dever. E ele curava para autenticar o seu título de filho de Deus com coisas que só Deus podia fazer. O ministério de Jesus foi assim. A gente não viu Jesus, Deus agora, fazendo esse movimento dentro da igreja hoje. Juntar os apóstolos, vamos aqui, vamos pular aqui, vamos pular, vamos poder, o Espírito Santo. Os senhores que são mais estudiosos do meu, por favor, me mostre um lugar que aí lá conduz meu pensamento, se é que é meu pensamento. O pior é que eu posso falar isso aqui com o pastor 1000 vezes, mas se chegar um pregador aqui, pular, rodar, correr até a porta dele e voltar, aí daqui a gente se levanta e vai por ele, levado pela emoção. Bendito seja o nome de Jesus, exaltado seja para todo sempre, glória seja dada ao nome do Senhor. As palavras de Jesus, as boas novas, era uma nova porque oferecia liberdade do pecado, dava esperança ao perdido, paz e espírito aos atribulados e a vida eterna com Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque o líder religioso não conseguia, Jesus conseguia, aleluia, através da mensagem da boa nova, resgatando as vidas, dando sentido, alegria e também a certeza do domínio do reino dentro do coração, dando assim a certeza da vida eterna. E assim, endemoniados, que se atribui exatamente aos anjos caídos, expressamente no corpo. Por isso que o demônio procura uma pessoa, um corpo, para poder ele se manifestar e fazer a obra dele. Lunático. Eu vi o mundo dizer que Deus não cura doido. Cura sim. E não dá para ver isso. Antigamente as pessoas tinham ideia que a pessoa estava louca por causa da influência da lua. E até hoje, quando eu morava em Recife, tem uma senhora que ela tem um problema de deficiência psíquica. Aí na lua cheia, na noite de lua cheia, ela diz uma coisa na loucura dela, mas que era verdade. Era pela beirada do lugar onde a gente morava, ainda era no Sacador. Aí ela ia lá embaixo, aí ia subir na rua, vai dar uma para você, tá vendo? Todo mundo quer dar certo, mas a lua está faltando um pedaço. O que ela queria dizer com isso? Se a gente fosse interpretar, mas você quer estar certo, mas na verdade todo mundo falta um pedaço. Só que ela dizia que era a lua, todo mundo só quer estar certo, mas a lua está faltando um pedaço. A lua sempre fica aquela manchazinha escura, só com uma parte clara. Ela dizia que a lua estava faltando um pedaço. Então, aquele naquela época achava que essa influência, os paralíticos, ou era resultado do pecado, lembra? Você foi perguntado a Jesus, quem pegou o cego, aliás? Ele e seus pais não nasceram cegos. Então, o paralítico era resultado do pecado também, do cego, ou influência da lua, nasceu no dia de lua cheia. Você imaginou se isso fosse verdade? Cada lua cheia que eu se conversa um papo, quanto paralítico um dia? Ou dizer que era influência da atmosfera, do carbono, do frio, e daí por diante. Mas não importa se as moléstias têm essa finalidade, mas sabe que não era.
do Senhor, mas o que é importante é que Jesus, independente qual fosse a fonte da enfermidade ou dos espíritos que vinham perturbar as pessoas, uma coisa é certa: ele curou a todos. O texto diz que ele curou a todos. Glória seja dada ao nome de Jesus. E por isso sua fama cresceu. Na Galileia, Decápolis era aquela região formada por 10 cidades, e nós já vimos aqui que a Galileia era terra de gentios. Ele gostou de criar muitos porcos. O gentio sempre gostou de criar porcos. O judeu não. Para o judeu, criar porco é abominação. Mas Jesus também desse povo conquistou eles. Também chegou até Jerusalém, chegou até a Judéia, certo? Enfim, de onde Jesus estava, ele fez esses milagres, certamente o que aconteceu para a gente encerrar. Os viajantes que estão passando por ali viam esses movimentos, Jesus curando, expulsando demônio, curando paralítico, fazendo esses milagres. Eles iam para outras regiões, levando, contando, dizendo da pregação de Jesus, do ensino dele e do poder dele para curar, para tirar, aleluia, sofrimento de cima da humanidade sofrida, atingida pelo pecado. E a fama de Jesus começou a se expandir por essas terras todinhas, chegando até na Síria. O povo conhecia o poder do mestre, aleluia, do rabino da Galileia, chamado Jesus, que não tinha somente sabedoria para aprender a ensinar, mas tinha o poder de Deus para libertar o povo das enfermidades de todo tipo de moléstia. E por isso a gente dá glória a Deus, porque Jesus, aleluia, ele ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, nos dê a sua graça divina, aleluia, para a gente poder cumprir com a nossa missão, para nós, aleluia, nos colocar nas mãos do Senhor para fazer a sua vontade. Meus irmãos,